Na cidade das milícias, um massacre policial. Pelo menos 25 mortos na chacina do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. No país da covardia, um general que foge da CPI e um ministro da Saúde que escapa das perguntas sobre cloroquina. Cercado pelas investigações no Senado, Bolsonaro faz novas ameaças e insinua que a China inventou o vírus para fazer guerra biológica. A matéria-prima para as vacinas fica mais escassa e o país chora a morte de mais de 400 mil pessoas, entre elas a de Paulo Gustavo, um ídolo popular. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, começando agora. Bom, foram cenas terríveis reveladas ao Brasil com os vídeos gravados pela própria comunidade no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Pessoas baleadas até dentro de um trem, de um metrô que passava ali ao lado da comunidade. Um tiroteio intenso que durou quase todo o dia na última quinta-feira. Sangue escorrendo pelas calçadas, pelas vielas na comunidade do Jacarezinho, corpos estendidos pelo chão, carregados em lençóis, como se fossem sacos, assim, como se fossem objetos. E o mais grave, a polícia invadiu várias casas e executou pessoas já dentro destas casas. Uma cena terrível, quarto de uma criança, uma casa na comunidade do Jacarezinho e o sangue correndo ao lado da cama, misturado com as roupas, a família sem saber o que fazer. A Polícia Civil do Rio de Janeiro invadiu a comunidade do Jacarezinho porque dizia que tentaria coibir ali o aliciamento de menores pelo tráfico de drogas. Algo que existe há quantos anos? 30, 40 anos. Né? Jovens, adolescentes usados para levar, para carregar drogas na venda, no comércio varejista lá do Rio de Janeiro. Como é que isso terminou? Bom, claramente uma operação vingança por parte da polícia, porque logo no começo da operação, que na verdade foi uma chacina, um policial foi baleado na cabeça e acabou morrendo. Os colegas levaram para o hospital, os colegas policiais, quando viram que ele estava morto, aí voltaram para a comunidade e iniciaram uma operação vingança, atirando, matando, executando todos aqueles que os policiais imaginavam trabalhassem para o tráfico de drogas. Então as cenas foram terríveis, a maior chacina na história da cidade do Rio de Janeiro. Houve uma outra maior na Baixada Fluminense com 25 mortos em 2005, mas na cidade do Rio, esta é maior do que aquela de Vigário Geral, lembram? A gente sempre ouve falar chacina de Vigário Geral. Jacarezinho entra para a história, infelizmente, como a maior chacina no Rio de Janeiro. E a entrevista coletiva do delegado, depois da operação terminada, da chacina concluída, foi terrível também, fazendo provocações, dizendo que ali o único executado foi o policial, como se as outras 24 vidas não importassem. E a imprensa, hein? Uma das manchetes, dizendo que na operação um policial foi morto e mais 20 e tantos suspeitos, como que legitimando a morte. Afinal eram suspeitos, né? No Brasil, suspeito leva um tiro na cabeça, é executado e acabou. Então é algo gravíssimo, ganhou manchetes no mundo inteiro e vem um dia depois, não é coincidência, de Bolsonaro ter visitado o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, agora oficialmente governador depois do afastamento definitivo de Witzel. E Bolsonaro está aliciando e agitando polícias e militares do exército por todo o país nesse discurso de ódio, nesse discurso de confronto com as instituições. O Supremo Tribunal Federal tinha proibido operações desse tipo durante a pandemia. A polícia diz, não, nós seguimos o protocolo que o Supremo pedia. Protocolo e mata 25 pessoas, morrem 25 pessoas dentro da comunidade do Jacarezinho. Bom, o Bolsonaro voltou a subir o tom essa semana, dizendo que vai baixar um decreto para impedir que governadores e prefeitos façam qualquer medida de contenção do comércio por causa da pandemia e que se alguém tentar se confrontar a esse decreto, que seria o Supremo Tribunal Federal, não vai adiantar. Ninguém vai barrar o meu decreto. E então é um clima de confronto. A gente tem que entender o que aconteceu no Rio de Janeiro dentro desse quadro. É algo muito grave. É esse aliciamento das polícias para criar um clima de terror no Brasil que justifique algo ainda mais terrível do que nós estamos vivendo. O Bolsonaro também voltou a atacar a China, insinuando que os chineses inventaram esse vírus em laboratório
para fazer guerra biológica, sem nenhuma comprovação. Não precisa. Ele sai dizendo sempre estas barbaridades. Bom, a resposta de um deputado a esta barbaridade do Bolsonaro sobre a China, um deputado do Progressistas, um partido conservador, que inclusive está no governo, o deputado Pinato, Fausto Pinato, ele publicou uma carta dizendo que o Bolsonaro precisa ser interditado, está com problemas graves, e precisa ser interditado por problemas psíquicos, psiquiátricos. Isso vem de um deputado ligado, inclusive, à direita. O Bolsonaro está subindo o tom porque a CPI fecha o cerco sobre o governo dele. Esta semana que passou, ex-ministros, Mandetta e Taishi, foram ouvidos. Os dois confirmaram as pressões para que o Ministério da Saúde recomendasse o uso da cloroquina. A cloroquina acabou virando o grande mote da CPI e a gente tem a impressão de que os senadores, o relator Renan Calheiros, já tem algo sobre a compra da cloroquina. Não é só um discurso enlouquecido, tem interesse de dinheiro, financeiro. Alguém ganhou dinheiro e o Bolsonaro foi garoto propaganda da cloroquina mostrando a caixa. Lembra naquela cena insólita para as emas no Palácio da Alvorada? A gente tem a imagem aí. Então, a cloroquina virou o centro dos debates. E, por último, nessa semana que passou, o ministro Queiroga, que é o atual ministro, também foi ouvido, não conseguiu responder nada. O senador Renan Calheiros perguntou 10 vezes ao Queiroga, afinal, o senhor que é médico, é a favor ou contra o uso da cloroquina? E por 10 vezes o Queiroga escapuliu, não quis responder, fugiu das respostas. Quem fugiu também foi o ex-ministro Pazuello, aquele general que não entende nada de saúde e estava convocado para depor esta semana que passou e disse que não pode, porque está com suspeita de Covid. Ele que anda sem máscara por aí, mas agora está com medo. E fugiu, um general que foge. Imagina se tivesse que ir para a guerra, né? O general Pazuello virou meme na internet como um covarde. Em vez de Covid-19, nós temos o covarde em 2021, que é o general Pazuello. Ao mesmo tempo, Bolsonaro muito incomodado com as movimentações de Lula em Brasília. O ex-presidente passou a semana em Brasília, se reuniu com lideranças da esquerda. Marcelo Freixo, do PSOL, para compor uma chapa única no Rio de Janeiro para governador. Contarato, um senador do Espírito Santo, que é filiado à Rede, e Lula convidou para que se filie ao PT. O senador Weverton, que é do Maranhão, é do PDT, do partido do Ciro, e o Lula também sinalizou que pode apoiá-lo para governador no Maranhão. O Lula vai costurando e vai também conversando com a direita. Conversou com o Kassab, com o Rodrigo Maia, com Sarney, vários encontros, e Lula vai se colocando como grande articulador para 2022. No fronte internacional, a gente teve notícias importantes vindas da Colômbia. O povo está na rua revoltado com o governo de direita, que baixou uma reforma tributária terrível no meio da pandemia. As pessoas estão na rua, cerca de 20 pessoas morreram, isso virou manchete no mundo inteiro. Imagine, 20 na Colômbia durante uma semana de protestos. No Rio de Janeiro, 25 em poucas horas de ação policial. Mas outra notícia importante da Europa. Na Espanha, a direita ganhou a eleição na capital, Madrid, mostrando que o discurso conservador e de raiz fascista está avançando no centro do capitalismo. Na Espanha, com esta vitória da direita, e na França, onde generais fizeram um abaixo-assinado defendendo que o país precisa se preparar contra os imigrantes. Então, é um discurso realmente de direita que vai avançando, e isso preocupa bastante nos países ricos da Europa. Bom, o que vai para a panela de pressão esta semana não é um personagem, mas uma ideia, ou um conjunto de ideias, o chamado neoliberalismo, que inclui aquela proposta de redução do Estado, Estado mínimo, privatizar tudo, bombardear os sindicatos. Não precisa de sindicato, é cada um por si, o individualismo. Esse conjunto de ideias imperou no mundo desde os anos 1980. Aqui na América do Sul isso foi muito forte, na época do Fernando Henrique, na Argentina também, no Peru. E voltou, Voltou agora com o Bolsonaro e com Paulo Guedes. Mas no mundo, sinais de que o neoliberalismo entrou em colapso. Primeiro com a pandemia,
porque a pandemia mostrou que sem Estado a gente não consegue enfrentar essa situação tão grave. É do Estado que vem a organização para enfrentar a pandemia, e o Estado é que pode gastar, sim, mais do que se arrecada no momento de emergência. É para isso que serve o Estado, não é uma empresa, é a organização dos cidadãos. E isso está muito forte, muito simbólico nesse pacote apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, do Joe Biden. E aqui ninguém deve se iludir também com o Joe Biden, ele não é nenhum revolucionário, nenhum renovador, assim. Ele está simplesmente tentando gerir o capitalismo para salvar o próprio capitalismo. Um pacote gigantesco de gasto público. Tudo que os liberais brasileiros dizem, não pode, o Estado não pode gastar, são as empresas que têm que investir. Gente, na hora da crise é o Estado que tira a economia do buraco. Já foi assim lá depois da crise de 29, em 1930, e nos Estados Unidos com o Roosevelt. E agora o Joe Biden apresenta um pacote também gigante, deixou os liberais brasileiros atônitos. Opa, então quer dizer que a gente também pode gastar aqui esse discurso de teto de gasto, de cortar tudo? Não é bem por aí? Não é. E além do pacote de gastos, o Joe Biden tomou uma outra medida, que foi apoiar a quebra de patentes para a produção de vacinas. De novo, o Brasil ficou contra. Os Estados Unidos, a pátria do capitalismo, defendendo a quebra de patentes nessa emergência da pandemia, e o Brasil de Bolsonaro e Paulo Guedes continua do lado dos laboratórios farmacêuticos. Não podemos confrontar e atrapalhar os investimentos dos laboratórios. E o Biden diz, não, temos que quebrar as patentes. De novo, não é uma ação assim beneficente, não é porque o Biden é humanista, mas porque se não vacinar todo mundo rápido, a economia não volta. Então, quanto mais rápido isso acontecer no mundo, não adianta vacinar só nos Estados Unidos e na Inglaterra, na Alemanha. Se não vacinar no mundo, a economia mundial não retorna. Então, o neoliberalismo vai para a panela de pressão e está colocado em xeque, também aqui no Brasil. Nosso cafezinho essa semana vai para alguém que acabou virando um símbolo dos mais de 400 mil mortos no Brasil, nesse genocídio, nessa mortandade, em boa parte provocada pela irresponsabilidade do governo federal. Então, nosso cafezinho para o Paulo Gustavo, que é um representante dessa nova geração de humoristas no Brasil, que inclusive vem mais da internet, né? Streaming, programas aí que começaram a circular na internet, e depois alguns deles acabaram contratados também por os grandes meios de comunicação. Então o Paulo Gustavo faz parte dessa geração renovadora do humor brasileiro, mas ao mesmo tempo ele segue uma tradição, né? Porque ele fez grande sucesso no cinema, mesmo o cinema onde Mazzaropi, lá atrás, né? Fazia sucesso com seus filmes, o Caipira Mazzaropi, aquele personagem, depois os Trapalhões, né? Um humor bem popular, bem brasileiro, e Paulo Gustavo encampou e seguiu essa tradição, incorporando outras características, né? O fato dele ser gay, casado com outro homem, e nunca teve problema nenhum em lidar com isso com grande naturalidade. Os dois têm filhos, né? Tem filhos que as pessoas pensam que são filhos adotados, mas não, são de inseminação artificial, barriga de aluguel, como se diz. Então, é um casal homossexual com 2 filhos. O Paulo Gustavo, inclusive, quando foi para o hospital, foi muito atacado. Um pastor desses degenerados, né, chegou a dizer que ia orar pela morte do Paulo Gustavo. Isso provocou grande comoção nas redes sociais também. Olha que tipo de gente, né? Acho que incomoda, né? Essa personalidade que assume o que é e faz sucesso. E as pessoas gostam. E ele lutou muito na UTI durante mais de um mês, acabou morrendo essa semana, e como resposta, inclusive a esses, né, que o atacaram durante a doença, que país? Uma pessoa é atacada doente na UTI, lutando pela vida. Mas o Paulo Gustavo recebeu grande homenagem, houve um momento em que o país parou para bater palmas para ele, especialmente em Niterói, cidade onde ele nasceu e onde foi criado. A gente tem aí um trecho do vídeo, a homenagem e os aplausos para Paulo Gustavo.
Então fica o nosso cafezinho para um Brasil que o bolsonarismo gostaria de ver morto mesmo. Mas ele resiste. A obra e a arte do Paulo Gustavo ficam. Um Brasil que vai dar a volta por cima e vai passar por essa zona de sombra. Um cafezinho para Paulo Gustavo e pelas vítimas e para as vítimas da Covid-19.